Senhor presidente, demais vereadores, uma informação importante realmente precisa ser passada à população. Se nós nos detivermos no texto da lei que foi aprovado por essa Casa, a Lei 6.178, de 13 de dezembro de 2014, no artigo 30, diz que as isenções previstas neste capítulo deverão ser requeridas pelo contribuinte de forma gratuita junto à Secretaria Municipal de Receita, sempre no exercício anterior e renovadas até 30 de setembro. O exercício anterior à entrada em vigor da lei é exatamente esse exercício, o atual, que se esgota em 31 de dezembro. Portanto, o que há hoje em vigor é a determinação de que as pessoas que pretendem ter a isenção prevista pelas emendas que os vereadores fizeram na Lei 6.178, precisarão buscar a Secretaria Municipal de Receita, que fica ali na Rua General Osório 605, e protocolar o pedido de isenção. Claro, aquelas que já tinham isenção, lá no artigo 37 da mesma lei, diz que para o exercício 2015 ficam renovadas as isenções concedidas no exercício de 2014. Então, quem já tinha isenção em 2014 foi prorrogado por força do artigo 37 da lei. Agora, eu estou preocupado com aqueles que ganharam isenção e não sabem disso. Muitos não sabem ainda que, por exemplo, se for morador de zona alagadiça crônica, e hoje já não existe mais a presunção que existia nas leis anteriores, salvo para aqueles que foram isentos em 2014, que vai ser prorrogado, para os novos em zona alagadiça crônica, tem que protocolar até 31 de dezembro e dizer: eu moro numa zona alagadiça crônica, e pedir que a secretaria vá lá verificar. Mas isso é um segundo momento. Protocolado o pedido até 31 de dezembro, vai poder sim gozar da isenção. Embora alguns funcionários da secretaria estejam informando mal. E aí eu concordo com o vereador Ornel, que diz que está havendo equívoco na interpretação aí. Se nós olharmos o texto da lei que nós aprovamos aqui nessa Casa, diz que tem que ser feito o protocolo no exercício anterior. Ora, o exercício da próxima lei é janeiro de 2015. O exercício anterior, agora, até 31 de dezembro. Não sabem também ainda, e isso precisa ser informado, por isso é importante a divulgação aqui pela TV Câmara, pelo Jornal Diário Popular, que está aqui nos acompanhando sempre, pelos meios de comunicação em geral, que uma pessoa com 65 anos ou mais, ou aposentada, pode ser um aposentado por invalidez, que tenha renda familiar aí do casal ou do indivíduo de 2 salários mínimos e meio, e o imóvel não ultrapasse 3.500 URs, que gira em torno aí de 200 mil reais, essas pessoas vão ter 308 mil, obrigado, vereador Gaúcho, eu estava fazendo a conta para não dar informação errada, 308 mil reais hoje. Essas pessoas, elas também têm direito à isenção. Então, a pessoa idosa, com 65 anos ou mais, ou aquele que é aposentado, por exemplo, aposentado por invalidez, não interessa a idade, e tem a renda familiar de 2.500, ele e o cônjuge, ou ele sozinho, de 2 salários mínimos e meio, com um imóvel que não ultrapasse a 308 mil reais, pode pedir a isenção. Essas pessoas têm que procurar a Secretaria da Receita, lá na Rua General Osório 605, e protocolar o seu pedido.
até 31 de dezembro. Nós já protocolamos um pedido de proposição, pedindo que o Executivo se sensibilize e prorrogue o prazo, para não ficar uma correria aí até ruim para a própria Secretaria, para não ficar essa correria, já que a cobrança vai se dar lá em março, que é o último momento para parcelamento, que seja prorrogado até pelo menos 10 de fevereiro, para dar tempo, que os pedidos de isenção sejam protocolados até fevereiro, que se amplie a possibilidade, mas a certeza é, até 31 de dezembro, agora já está garantido pelo texto da lei atual, que entrará em vigor em janeiro. Se houver discussão, e há de haver discussão sobre o texto do artigo 30 da lei, nós temos que recordar, por um princípio de tributário, o princípio de que indúbio pro contribuinte. Se há discussão sobre um texto da lei que não está tão claro, estou aventando a possibilidade de alguém dizer, não, mas não é tão claro esse texto, Marcos, será que não podemos pensar que é só a partir de janeiro? Indúbio pro contribuinte. Isso é um princípio geral do direito tributário. Se o texto não é claro o suficiente, que se interprete favoravelmente ao contribuinte. E aí eu quero trazer um outro tema muito mais polêmico, de interpretação da lei, que nós aprovamos aqui nessa casa, que diz respeito aos locatários. Eu digo que é um tema muito mais espinhoso, muito mais difícil, porque não salta aos olhos, ou vou dizer melhor, talvez não tivesse sido pensado originalmente, mas nós sabemos que a interpretação hoje da legislação, ela não é feita em cima da vontade do autor da legislação, da vontade do legislador. Ela é feita a partir do texto legal. É assim que manda a doutrina hoje, a jurisprudência a respeito do tema. A boa interpretação hoje ela é feita baseada no texto. E vamos ver o que diz o texto a respeito daqueles que podem, como idosos, como aposentados, que são locatários. Qual é a figura do locatário? Como é que juridicamente nós enquadramos o locatário? Locatário é um possuidor. Locatário é um possuidor direto. Olhem o que diz o texto da isenção. Diz assim, inciso 11, proprietário, vírgula, detentor do domínio útil ou possuidor, três figuras então, proprietário, detentor do domínio útil ou simples possuidor, de um único imóvel utilizado como residência, com valor venal de 3.500 URMs, cuja renda mensal do casal, quando for o caso, não ultrapasse a 2,5 vezes o salário mínimo, pertencente a aposentados ou idosos com 65 anos ou mais, terão direito à isenção. E no artigo 30, parágrafo único, ainda repete, o requerimento da isenção constante no inciso 11 deverá vir acompanhado da comprovação da renda bruta, do imóvel do titular, do domínio útil ou do proprietário, ou possuidor a qualquer título. Ou possuidor a qualquer título. Ou seja, se eu sou um locatário, sou o possuidor a título de posse direta do imóvel. Se eu tenho a posse direta do imóvel, sou possuidor, portanto, posso também pedir, como locatário possuidor, isenção, caso seja atribuída a mim o pagamento do IPTU. O que originalmente não é, porque por lei quem deve pagar é o proprietário, mas é a prática corrente no mercado que o proprietário, locador, transfira ao locatário a possibilidade de pagamento do IPTU. Isso qualquer contrato padrão aí de locação, se vocês pegarem um contrato padrão, vai aparecer lá. O locador, proprietário, transferindo o dever de pagar o IPTU ao locatário. Pelo texto da lei aprovada nessa casa, abre a possibilidade da interpretação
de que também o locatário, por ser possuidor direto, e porque o possuidor a qualquer título está contemplado, possa pedir também. Mas tem que fazer isso, o pedido de isenção tem que ser feito até 31 de dezembro. Caso o Executivo não acate o nosso pedido de prorrogação, que nós protocolamos hoje nessa casa, para que o Executivo prorrogue até fevereiro o prazo para que os isentos possam pedir a isenção. Então, eu quero dizer, senhor presidente, que eu não vejo aqui, nessa matéria, nenhum engano, a não ser, se for o caso, de interpretação de alguns funcionários da Secretaria, lá de Receita, que estão dando informação equivocada à população, criando um transtorno desnecessário, criando aí uma situação de insegurança. E o que nós precisamos aí é que a população que está nos assistindo e que se enquadra na hipótese legal, até o dia 31 de dezembro, protocole o pedido de isenção. Porque, se não for administrativamente concedida a isenção, juridicamente será, porque indúbio pró contribuinte. Obrigado.